Professor Vitor Vieira, vamos resolver aqui algumas questõezinhas sobre direito penal, teoria do crime. Muita atenção aqui. Como é que eu estudo teoria do crime? Primeiro você vai olhar para o teu edital e vai perceber que o teu edital disse assim, ó, teoria do crime, aí botou entre parênteses artigo 13A 25. Aqui eu tenho uma limitação muito importante, tá? Então, primeiro ponto que você vai entender sobre teoria do crime. Eu tenho muita doutrina, sim, eu tenho muita doutrina, mas, por favor, não deixe de ler a letra da lei. Esses artigos 13 a 25 devem estar bem decorados. Eu não vou nem dizer compreendidos, que às vezes você nem entende, mas tem hora que você não entende não, você decora e vai. Às vezes é não entender, é decorar e partir para o abraço, tá? Então, por favor, não deixem de ler esses artigos 13 a 25. Não deixem de ler. Isso vai gerar... Eu vou já comentar sobre isso, porque isso vai acabar gerando um ponto aqui bem importante, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar início aqui às nossas questões. Nossa primeira questão vai dizer o seguinte: segundo a teoria tripartite, majoritariamente adotada, o delito é composto de fato típico, ilicitude e culpabilidade. São elementos do fato típico. Opa, primeiro, se o fato é típico, ilícito e culpável, eu já olhei para essa A, eu já tiro essa ilicitude, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque se eu estou dizendo que são três coisas diferentes, eu não posso dizer que o fato típico tem a ilicitude se a ilicitude é uma outra coisa. Pelo amor de Deus, pessoal, já tira essa primeira. Já tira aqui, ó, onde é que eu posso tirar? Eu posso tirar a culpabilidade aqui também, tá? Culpabilidade aqui também. Pronto, de cara eu já tirei 2 itens, mesmo sem nem saber do que é que ele está falando. Eu já tirei 2 itens. Agora, vem comigo, que a gente vai fazer aqui um quadro que eu preciso que você entenda. O que é crime? Crime, de forma geral, pelo conceito analítico, a doutrina majoritária defende esse conceito aí tripartite do crime. Crime, portanto, vai ser fato típico, ilícito e culpável. Pronto. A própria questão está me dizendo isso, tá? Que até agora não é nenhuma novidade, não. Agora, eu quero saber do que é composto o fato típico. O que é o fato típico? Primeiro, eu tenho aqui uma conduta. Essa conduta, ela é direcionada a um determinado, vamos detalhar aqui a conduta. Ó. Quando eu falo de conduta, vamos lá. Quando eu falo de conduta, então eu tenho o seguinte. Essa conduta pode ser uma ação, pode ser uma omissão. E pela teoria finalista, que é adotada no Brasil, essa conduta deve ser direcionada a um determinado fim. Isso porque, os autores colocam aqui que essa conduta deve ser dolosa ou culposa. Então, eu tenho que ter dolo e culpa dentro da conduta, dentro do fato típico. Se não tiver dolo e culpa, eu não tenho um fato típico. Eu mato o crime logo aqui. Mato o crime é ótimo, né? Mato o crime logo aqui no fato típico. Só que não basta eu ter uma conduta. Essa conduta tem que estar direcionada a uma determinada finalidade, ou seja, tem que ser uma conduta dolosa ou pelo menos uma conduta culposa que causou um resultado, que causou um resultado, ou seja, eu tenho que ter um resultado, tenho que ter um nexo causal ligando a conduta ao resultado e, por fim, isso tudo tem que estar previsto em lei. Eu tenho que ter aqui essa tipicidade. Cuidado, porque a tipicidade, primeiro, é uma tipicidade formal. Que a tipicidade formal tem que estar na lei, tem que estar na letra de lei. Encaixei lá na lei, pronto, eu tenho fato típico.
Só que cuidado com a tipicidade material. E aí você vai botar uma observação e vai lembrar do seguinte: princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Por quê? Não é só estar na lei. O direito penal ele protege lesões a bens jurídicos relevantes, mas lesões relevantes a bens jurídicos relevantes, tá? Então, não é só estar formalmente na lei. Tá? Eu subtraí uma tampa de caneta, formalmente, artigo 155, furto, mas, materialmente, substancialmente, o direito penal está nem aí para aquela tampa de caneta. Isoladamente, isso não gerou uma repercussão capaz aqui de gerar uma relevância jurídica. Ou seja, fato típico, eu tenho uma conduta que tem que ser dolosa ou culposa, ligada por meio de um nexo de causalidade a um resultado previsto em lei, tipicidade. Esses são os elementos do meu fato típico. Volta para a minha questão. Porque agora eu já sei que, conduta dolosa ou culposa, situação justificante, eu ligo a culpabilidade. Nananina. Imputabilidade, também estou lá na culpabilidade. Nananina. Vamos aproveitar, olha só que interessante aqui. Na ilicitude, eu tenho elementos? Não tenho elementos. Como assim? Não tenho elementos. Isso vai resolver daqui a pouco uma outra questão para a gente. Mas, dentro da ilicitude, eu vou botar só assim, observação, teoria indiciária, ou da ratio cognoscendi. Teoria indiciária ou da ratio cognoscendi. Vou já dizer por que isso aqui, tá? Agora, o que é que eu tenho aqui na culpabilidade? O fato é culpável. Quando eu tenho aqui, como é que eu vou ter aqui essa culpabilidade? Ora, eu preciso de uma imputabilidade. Eu preciso de uma inexigibilidade de conduta diversa. Melhor. Se eu estou falando dos elementos, né? Vamos colocar aqui certinho. Se eu estou falando dos elementos, eu estou falando da exigibilidade. Porque se eu tenho a inexigibilidade, se não podia se exigir, eu estou falando da excludente, tá? Exigibilidade de conduta diversa. E o potencial conhecimento da ilicitude. Sabe qual é o problema disso aqui? O problema é que, por exemplo, a imputabilidade, ela está presente lá no artigo, depois do artigo 25, que é onde o edital faz o corte. Ou seja, não é para cair detalhadamente aqui, por exemplo, imputabilidade. Por quê? Porque em tese está fora do edital, apesar do edital falar de teoria do crime é tudo isso aqui, mas isso aqui, em regra, está fora. Tá bom? Maravilha, volta aqui. Eu tenho então aqui, letra C. Eu ainda quero os elementos do fato típico. Conduta, dolosa ou culposa, certo? Resultado, certo? Nexo causal, certo? Tipicidade, certo? Maravilha. Pessoal, eu vou contar para vocês, viu? Essa questão aqui, a nível PC Ceará, era uma questão moleza, tá? Moleza. Se você conseguiu compreender bem essa parte da teoria do crime, essa é aquela que você passa rapidão. Passa rapidão por essa daqui. Maravilha? Mais uma vez, situações justificantes está ligada à própria culpabilidade. Formal, material, ok. Situações justificantes está ligada à culpabilidade, imputabilidade está ligada à culpabilidade. Errado aqui. Maravilha, vou já voltar para cá. Porque eu quero, olha só essa questãozinha, lá de 2017. Ensina a doutrina que a relação entre a tipicidade e a ilicitude, a existência do fato típico, gera uma presunção relativa de que também é ilícito. Essa teoria adotada pelo Código Penal e pela doutrina é chamada de teoria, já resolvemos aqui, teoria da indiciariedade. O que significa essa teoria? Veja bem, existência do fato típico gera uma presunção relativa de que também é ilícito.
Então, o que é que a gente adota aqui no Brasil? Eu tenho fato típico. Se eu conseguir, deixa eu me colocar aqui para conversar com você. Se eu conseguir, opa, peraí, volta, pronto. Se eu conseguir encaixar todos esses elementos do fato típico, então, eu tenho uma conduta. Imagine o seguinte, a pessoa atirou em alguém e a outra morreu. Pronto. Cuidado. Só por esse fato aqui eu não posso dizer se houve crime ou não. Não posso. Ah, mas matou. E aí? Veja. Matei, certo? Tinha uma conduta? Tinha. Eu, de forma consciente, o que é que vai excluir conduta? Sonambulismo, movimentos involuntários, etc. Caso fortuito fosse maior, enfim. Né? Mas eu, em um movimento consciente, apertei o gatilho, disparei uma bala, uma munição de arma de fogo contra uma pessoa. Eu tive a intenção de atirar, de atingir aquele meu objetivo. Então, eu tenho uma conduta dolosa. A pessoa morreu. Resultado. A pessoa morreu porque eu atirei. Nexo causal. Tipicidade. Artigo 121. Matar alguém é crime. Eu matei alguém é crime. Maravilha. Tenho, então, um fato típico. Tenho aqui um fato típico. Tá? Agora, o que é que diz a teoria indiciária? Diz que se eu tenho um fato típico, presumidamente eu tenho um fato ilícito também. Ou seja, vamos fazer uma comparação com outro ponto do teu edital, com o processo penal, com as provas. De quem é o ônus da prova? Ou seja, quem tem a obrigação de provar algo é quem alega. Então, olha só, a acusação, o Ministério Público, tem que provar que eu atirei, que houve dolo, que teve um resultado, que teve um nexo causal e, lógico, que aquilo ali está enquadrado em um tipo legal. Não é a defesa que tem que provar que é inocente, é a acusação que tem que provar o fato típico. Só que uma vez provado o fato típico, eu presumo que ele também é ilícito, teoria indiciária da ratio cognoscendi, tá? Eu presumo que ele é típico, ou que ele é ilícito. Consequência, como é que eu posso excluir a ilicitude? A ilicitude, ela pode ser excluída, vamos aqui, a ilicitude pode ser excluída quem são as minhas excludentes de ilicitude? Ora, aqui eu vou ter legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, imagine que nessa situação, na verdade, eu estou me defendendo daquela pessoa. Houve uma legítima defesa. Ora, vamos de novo. Quando eu olho para o quadro, o que é que eu vou observar? Eu vou observar que, se o fato é típico, presume-se que ele seja ilícito. Então, não preciso demonstrar nenhum elemento da ilicitude. Só que a defesa ela pode afastar essa ilicitude, provando o quê? As excludentes. Logo, lá no ônus da prova do processo penal, o que é que a gente vai dizer? Você vai ver também que o ônus da prova, quando a gente fala aqui de legítima defesa, é da defesa. Não é o Ministério Público, por exemplo, que tem que provar que a pessoa não agiu em legítima defesa. É a defesa que tem que provar que agiu em legítima defesa. Tá? Porque vai ser um ônus alegar isso aqui. Maravilha, então olha só, teoria indiciária é só para dizer que o fato típico, uma vez consumado, uma vez provado, presume-se que seja ilícito. Então cuidado. Aqui, pessoal, um passo a mais, um passo à frente, bem aprofundado. Trouxe essa questão para explicar bem para vocês, né, algo que não é tão letra de lei, para que vocês possam compreender. Maravilha, maravilha. Então, letra B aqui, a nossa resposta. Vamos para essa aqui também trazendo uma outra teoria. Aí, tem um autor que vai dizer o seguinte. Ele vai falar dessa teoria da tipicidade conglobante. O que é tipicidade conglobante? Olha, o nome te ajuda a entender. É uma tipicidade, ou seja, um fato típico
que congloba. O que é congloba? Ele reúne, ele junta o quê? A ideia desse autor é dizer o seguinte, ó, se eu estou atuando em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, ora, não pratica crime, pois embora o fato seja típico, não há ilicitude, não. Essa é a normal, é que a gente estudou. O que é que a tipicidade conglobante vai dizer? Vai dizer que não basta, é como se ele acrescentasse aqui ao fato típico um outro elemento. Essa tipicidade, ora, não tem que ser previsto com crime? Então eu não posso considerar um ato que a lei permite como um ato típico. Ele vai trazer, a tipicidade conglobante vai trazer isso aqui para cá, para essa tipicidade. É uma tipicidade maior. Ora, se eu estou agindo no exercício regular de um direito, é porque o direito permite. Se o direito permite, esse fato não é típico. Se o direito permite, o fato não é típico. Mas perceba, só vá para esse lado se a questão te jogar para a tipicidade conglobante. Mais uma vez, eu estou aprofundando, eu trouxe duas questões com teorias, não acho nem que isso vai ser o mais importante para a tua prova. O mais importante para a tua prova é aquilo que a gente conversou na primeira questão e letra de lei da forma que a gente viu. Mas, como a IDECAN já cobrou, eu tenho que trazer, e o direito penal ela gosta de dificultar um pouco mais, então eu tenho que trazer isso aqui, tá? Então veja, ele vai mexer na tipicidade, ó, não é na culpabilidade, não tem o fato típico, não é política criminal, eu tenho aqui a letra E. Não pratica crime, pois o fato sequer seria típico, tendo em vista que o agente não agiu antinormativamente. Então ele vai colocar, ao invés da tipicidade, uma antinormatividade, para dizer o seguinte, para dizer que se eu estou agindo de acordo com a norma, esse fato sequer é típico. Eu nem vou olhar para a ilicitude. Esse fato sequer é típico. Teoria da tipicidade conglobante, tá? Então, olha só. Esse bloco eu quis trazer algumas questões mais doutrinárias, porque a questão letra de lei você vai resolver, vai olhar para o código, vai acertar. Muita atenção também em outro estilo de questão. Dica: resolvam questões da FCC, CESP e principalmente FGV. Principalmente FGV. Qual é o estilo dessas outras questões? Historinha para você identificar o que aconteceu. Tem dúvida em alguma outra? Pede que a gente comenta aqui também para vocês. Maravilha, vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido aí essas questões um pouco mais doutrinárias, um pouco mais aprofundadas. Qualquer dúvida, fico sempre à disposição. Um forte abraço, até a próxima.